Galera, o BT acabou de divulgar que a Segup já declarou que todas as rodovias e vias estaduais foram desobstruídas hoje, 3 de novembro. O Tribunal Superior Eleitoral já declarou que os radicais bolsonaristas que continuam fazendo manifestação e se organizando, fechando rodovias, eles serão tratados como criminosos. Mas o seguinte, o BT está acompanhando a movimentação em grupos de WhatsApp e Telegram. Essa movimentação, ela continua acontecendo no sentido de contestar o resultado das eleições e no sentido de pedir intervenção federal, que é a intervenção militar. A gente vai conversar agora com o Paulo André Nassar. O Paulo é membro da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Paulo, obrigada por topar conversar com a gente. Paulo, a gente quer entender o que deve acontecer com essas pessoas que estão organizadas em grupos no Telegram, no WhatsApp, pedindo um golpe, né? Porque esses movimentos eles são antidemocráticos. O Tribunal Superior Eleitoral já declarou o resultado das eleições. Essas pessoas não têm nenhuma confirmação de fraude. O que pode acontecer com essas pessoas que insistem em pedir intervenção militar, que é o que eles chamam de intervenção federal? Bom, Mari, muito boa tarde. Eu queria começar saudando a todos os brasileiros que passaram por esse momento muito importante, que puderam a sua contribuição para esse momento importantíssimo da consolidação e do fortalecimento da democracia brasileira. E saudar especialmente o Belentran, o BT+, não apenas por esse trabalho, mas como queria saudá-los em nome de todos os órgãos de imprensa que têm cumprido um papel muito importante nesse momento delicadíssimo, eu diria, da história da nossa democracia. A enfrentar a pergunta que você me coloca, eu queria apontar que tudo isso que está acontecendo nos grupos de WhatsApp, na internet em geral, incitando uma verdadeira subversão ao Estado Democrático de Direito, isso é configurado como crime. Não apenas um crime, a gente vai ter algum tempinho para explicar quantos crimes estão envolvidos nesse tipo de situação. Então, você está no WhatsApp chamando pessoas para ir para frente dos quartéis, para obstruir vias, para reclamar por uma intervenção militar que não está prevista na Constituição de forma alguma, você está incorrendo em muitos tipos penais distintos, estabelecidos no Código Penal brasileiro, que podem, no seu crime mais leve, implicar numa pena de reclusão de até 8 anos. Só que como a gente está aqui vendo muitos crimes, assim, na nossa avaliação, a pena pode passar de 20 anos, se você considerar que existem várias pessoas se associando, né, cometendo uma associação criminosa, que a gente antigamente chamava de formação de quadrilha. Então, tem vários indivíduos que estão reunidos, muitas vezes com o porte de armas, o que é um agravante, muitas vezes com crianças envolvidas. Usando crianças de escudo, né? Assim, a gente tem visto as coisas mais absurdas. Tu colocaste aí algo muito importante, Paulo André, que é o tempo de reclusão, né? Que determina a lei para essas pessoas que estão atentando contra a democracia. Podem pegar até, você falou, de 8 e até 20 anos, né? De cadeia. Então, assim, eu queria que você falasse pra gente desde quando a nossa Constituição prevê esse atentado contra a democracia como crime. Então, é muito curioso que até 2021, até o ano passado, todas essas condutas sobre as quais nós estamos conversando estavam tipificadas numa lei da ditadura militar, que era a Lei de Segurança Nacional, que em 2021 foi revogada pelo presidente Jair Bolsonaro, que editou uma nova lei, que se chama Lei contra as Instituições Democráticas e o Estado Democrático de Direito. Na prática, essa lei adicionou alguns dispositivos no Código Penal que tipifica como crime a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, a tentativa de golpe de Estado, a incitação ao crime, a constituição de milícia privada, o perigo à vida ou à saúde de alguma pessoa. Então, o Código Penal hoje prevê lá no artigo 359-L tentar, com o emprego da violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.
a esse crime, a lei prevê reclusão de 4 a 8 anos, além da pena prevista para a violência que você está incorrendo. Então, se você vai para frente de um quartel, estabelece uma barreira ao trânsito das pessoas, então essa liberdade, a restrição da liberdade de locomoção vai implicar num crime, por exemplo, de cárcere privado, e a essa pena vai ser somado de 4 a 8 anos uma pena de reclusão. Se por um outro lado a gente estiver falando da tentativa de deposição de um governo legitimamente constituído, como é o governo que agora se iniciará em 2023, está falando de uma reclusão de 4 a 12 anos, adicionado à pena correspondente da ameaça. Então, esses são dois tipos penais que foram criados especificamente para dizer ao povo brasileiro: ninguém pode, valendo-se da sua liberdade, dos direitos constitucionais, como a liberdade de livre manifestação, a liberdade de expressão, tentar abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo o novo governo de tomar posse e, com esse governo legitimamente empossado, a tentativa de golpe de Estado traz ainda um aumento na pena máxima de 8 para 12 anos. Mas o que eu queria, nesse momento, não apenas aquelas pessoas que estão na frente dos quartéis, que estão nas rodovias pedindo essa intervenção militar, estão cometendo crimes. Aquelas pessoas que ficam nas suas casas, escrevendo no WhatsApp, chamando as pessoas pelo Telegram, por qualquer outro meio de comunicação, pelo celular, chamando as pessoas para dar um golpe, chamando os militares para assumirem uma posição que a Constituição não lhes reserva, estão incorrendo no crime previsto no artigo 286 do Código Penal, que tipifica como crime aquele que incitar publicamente a prática de crime. E aí tem uma pena de 3 a 6 meses e multa, mas tem um parágrafo único que diz o seguinte: veja, Mari, como o legislador, e essa lei e esse dispositivo, eu queria ressaltar, foi incluído no Código Penal com a sanção de Jair Bolsonaro no ano de 21, diz que incorre na mesma pena aquele que incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Então, tem um tipo específico para aquela pessoa que vai às ruas ou pela internet tentando colocar as Forças Armadas numa situação golpista, o que atrai a incorrência de diversos tipos penais que a gente colocou aqui. Então, não trata-se só de um crime, são vários crimes que estão sendo cometidos por essa massa que é importante a gente lembrar, é uma minoria que não aceita o resultado legítimo das eleições. Uma minoria que não aceita que o ex-presidente Lula tenha sido reeleito, eleito pela 3ª vez para liderar, para ocupar o cargo máximo do Executivo do Brasil. Paulo André, vamos ouvir um áudio aqui. Como a gente está monitorando esses grupos, tem algumas coisas muito assustadoras que a gente precisa compartilhar com a sociedade e eu quero que você, como jurista, comente. Vamos ouvir. Arredem o pé quando o nosso comandante Bolsonaro dizer na televisão que ele é o vencedor, que Jesus guardou a nossa pátria, entendeu? Que Jesus, Deus nosso Senhor, nos livrou do mal. E vamos dar glória a Deus primeiramente, depois bater as palmas para todo mundo que fez essa passeata, contra esse PT nojento. Percebe, Paulo André, percebe que nesse áudio, essa mulher diz que só é parar as manifestações a partir do momento que o capitão, no caso, o atual presidente Bolsonaro, disser que ele é o vencedor das eleições. Você entende assim, o que isso significa na prática? O Tribunal Superior Eleitoral já declarou o resultado das eleições, não há nenhum indício de fraude. E o que as pessoas estão dizendo é que elas só vão arredar pé da frente das sedes do Exército quando o presidente declarar que ele foi o vencedor. O que isso significa, Paulo André?
Isso significa, em primeiro lugar, Mari, uma total desconexão com a realidade e com as regras do jogo democrático. As regras do jogo estão muito bem definidas na Constituição, na legislação eleitoral e, nessa situação específica, no Código Penal brasileiro, que tipifica como crime esse tipo de postura. E aí é importante que se tenha em conta que, sob as regras do jogo que nós temos, ou falando como o presidente gosta de falar, dentro das 4 linhas da Constituição, existem instituições de Estado que vão desempenhar um papel muito importante para a construção dessa transição entre um governo e o outro. Então, a gente muito fala assim, na inexistência de um processo de justiça de transição que nós vivemos quando o fim do golpe, com o fim dos governos militares em 85, e que nada se fez para promover uma justiça daquelas pessoas que cometeram crimes contra a democracia brasileira no período de 64 a 85. Sob a Constituição de 88, a gente não precisa da criação de nenhuma lei ou de nenhuma instituição para promover a justiça de transição, porque eu estou chamando de justiça de transição aqui, que é a responsabilização de todos aqueles e aquelas que se colocam contra a Constituição e contra as regras do jogo eleitoral. Então, o Ministério Público já está recebendo uma série de denúncias, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia e tantos outros movimentos sociais e associações da sociedade civil têm um papel importantíssimo a desempenhar. Qualquer cidadão pode fazer uma representação ao Ministério Público. A representação nada mais é do que dar notícia ao Ministério Público da ocorrência de um crime. Então, se você viu na internet uma pessoa que você conhece chamando, num grupo que você participa, para as pessoas irem para frente dos quartéis, para qualquer lugar, para incitar um golpe, para reclamar a imposição por parte das Forças Armadas de uma decisão que não foi consagrada pelas urnas no último domingo, você tem o direito de entrar no site do Ministério Público, por exemplo, aqui no estado do Pará, indicando, olha, conheço essa pessoa, o nome dela é tal, ela está chamando as pessoas para a prática de crimes e eu quero que o Ministério Público tome as providências na persecução criminal dessas pessoas. Muito importante isso, Paulo André. É muito importante essa dica para você que está acompanhando a gente aí pelas suas redes sociais ou pelo portal do BT. Se você tem contato e se você está chegando até você, né, esse tipo de incitação, você precisa denunciar. Qual que é a preocupação do povo de bem, Paulo André? Das pessoas que precisam pegar ônibus todos os dias, das pessoas que precisam ir para os seus trabalhos e tem a sua via interrompida por essa minoria de bolsonaristas radicais que não aceitam o resultado das eleições. Qual que é a preocupação dessas pessoas? O quanto essas manifestações estão causando tumulto? A gente está recebendo denúncia, por exemplo, de escolas, e essas manifestações, esses grupos estão atrapalhando as aulas ali daqueles colégios que ficam na Almirante Barroso, né? A gente tem reclamação de moradores de prédio que se sentem incomodados com o lixo que esses manifestantes deixam no local, né? Então, percebam que esses grupos eles estão incomodando a maioria das pessoas, mesmo aquelas que não votaram no presidente Lula, mas que aceitam o resultado democrático das eleições.